Olá, turma do sexto ano. Como vocês já sabem, eu sou o professor Tiago e eu vou estar em mais uma aula de história com vocês, certo? E professor, o que é que a gente vai ver hoje? Cidades e memórias na antiguidade. Na verdade, a gente já está vendo isso desde a aula passada. E vamos lembrar um pouco do que é que a gente viu com a professora lá na aula passada. Vamos lá. O que estudamos na aula passada? Primeiro, a gente viu como foi que os seres humanos eles chegaram na América, né? Para a gente poder falar sobre as cidades e as memórias, a gente precisa entender como foi o deslocamento humano, né? E a gente viu como é que esses seres humanos eles conseguiram chegar até a América. E a gente estudou sobre a teoria do Estreito de Bering, que é uma das teorias que explica a chegada desses seres humanos aqui no continente que hoje conhecemos por América, que através desse estreito eles saíram do continente asiático, chegando até o continente americano, tá bem? E aí, quando eles chegam aqui, eles começam a desenvolver relações sociais, eles começam a desenvolver instituições, né? Por isso que começa a surgir as cidades, começa a ficar mais complexo as relações sociais desses seres humanos, tá? Então a gente viu as cidades na Américas pré-colombianas porque é antes do processo de colonização, né, antes de Colombo ter chegado no continente americano. Então a gente viu as cidades que estavam presentes na Mesoamérica e na América Andina, né, com os povos almecas, zapotecas, maias, astecas e incas, né? Então a gente viu as influências, como é que esses seres humanos, como é que esses povos eles construíram as suas cidades, né? Como foi que eles desenvolveram os monumentos que até hoje ficam para a nossa memória, como os centros religiosos, as grandes pirâmides onde eram realizados os sacrifícios aos deuses. Então, tudo isso vocês viram na aula passada. Hoje, nós iremos ver um pouco mais ainda de cidades e povos da antiguidade, mas não na América. Agora a gente vai visitar em outro continente. Nós iremos ver em outro continente, tá bem? Vamos lá. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre as sociedades fluviais. E, professor, por que esse nome, sociedades fluviais? Porque a maior parte dos povos, né, a maior parte das cidades que desenvolveram na antiguidade foram perto de rios, certo? E aí, por que era perto de rios? Porque eles aproveitavam as águas dos rios para poder desenvolver suas atividades, tá bem? E aí, por conta disso, a gente chama de sociedades fluviais. Algumas delas, a Mesopotâmia, que a gente vai ver hoje, e o Egito, que tem características bem semelhantes quando se desenvolveram ao longo da história, tá? Então, vejam bem, vamos lá. Então, o desenvolvimento da agricultura, que a gente viu lá na nossa aula, quando a gente falou sobre o ser humano, quando ele se desenvolve na natureza, e aí ele vai fazendo viagens, vai chegando a determinados territórios, e ele percebe que não precisa ficar mais viajando para poder conseguir a sua sobrevivência em busca de alimentos. E ele percebe que pode sedentarizar a partir da agricultura, né? Então, quando o ser humano ele tem essa percepção de que ele pode construir os seus aldeamentos, quando ele percebe que a agricultura pode fornecer alimentos sem ele precisar estar coletando, sem ele estar precisando buscar, tá bem? Então, tudo isso aí só é possível a partir dos assentamentos perto dos rios. Então, a agricultura, a domesticação de animais e as relações de comércio estão totalmente ligados e relacionados ao aproveitamento dos recursos hídricos. Hídricos são a água, né? E aí, professor, como é que eles, né, como é que eles conseguem, né, aproveitar esses recursos hídricos nessa época? De que forma? Primeiro, eles constroem diques, né, eles fazem lá processos de irrigações, né, eles constroem essas tecnologias para poder retirar a água dos rios. Eles aproveitam as enchentes que aconteciam nos rios, né, quando essas enchentes elas cessavam, os solos que ficavam ao lado dos rios, eles eram fertilizados, então ficava mais fácil para eles poderem desenvolver a agricultura. Além disso, eles aproveitavam a água do rio para a irrigação das plantações em que eles desenvolviam, né? E também aproveitavam essas águas para os transportes, tanto de pessoas como transporte de mercadoria, tá? Então, por isso que a gente chama de civilizações fluviais. A maior parte dessas cidades antigas, elas se desenvolvem à margem de rios perenes, né? Rios perenes porque eles têm
ao longo de toda a temporalidade, eles não têm um período de seca muito forte, né? Eles, ao longo de toda a temporalidade, têm uma constância de água. E eles aproveitam essas cheias para o desenvolvimento, né, daí dos processos de agricultura e da domesticação de animais e das relações comerciais, tá? Então, essas cidades que a gente vai visitar agora e tentar compreender como foi que elas desenvolveram, a sua grande maioria desenvolve à margem dos rios. E quando essas cidades elas começam a nascer, né, primeiro a gente vai ter lá o aldeamento, sendo que o número de pessoas ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? A demografia ela vai aumentando cada vez mais, certo? E aí esse número de pessoas que vão crescendo a partir do processo de agricultura, de criação de animais, das relações ocorridas através do comércio, quando esse número de pessoas vai crescendo, as relações sociais vão ficando mais complexas. E quando elas vão ficando mais complexas, vai crescendo cidades. As cidades elas vão nascendo, elas vão se desenvolvendo. Sendo que nessas cidades existem figuras, né, que são os chefes, eles começam a ganhar mais prestígios. Né? Eles começam a deter mais o poder econômico, ele começa a deter a administração política daquele local. E aí a concentração do poder fica na mão destas pessoas, né? Desses chefes que tem aí nesses aldeamentos. E esses aldeamentos eles vão ficando cada vez mais complexos. Por isso que vão surgindo as cidades. E essa centralização do poder, nessa centralização dos poderes políticos, administrativos e econômicos, faz com que esses chefes eles se tornem reis. Né? Esses reis, eles impõem a sua autoridade, né, naquela região onde ele domina. Né? E esses reis eles se apropriam dos excedentes. Como assim, professor? O que seria os excedentes? Né? Temos ali, naquela população, é uma população estratificada, ela é dividida. A gente vai ter o rei, a família real, que fica lá no topo da pirâmide. E aí, nessa estrutura aí de poder, a gente vai ter funcionários especializados do governo, né? A gente vai ter lá os sacerdotes, certo? E também teremos os camponeses, os escravos, os servos. E esses camponeses, esses servos, esses escravos, eles trabalham geralmente na agricultura, na domesticação de animais, e tudo que são produzidos por eles, né, são produzidos partes a mais, que é o que a gente chama de excedentes. E esses excedentes, a maior parte da produção é dada em tributo ao rei, é dada em tributo aos templos também, né? Porque a realeza aqui nesse momento está muito ligado ao discurso religioso, certo? Então, o rei e sua família aí se apropria desses excedentes, né? Ele se apropria desse a mais que é produzido pelos camponeses, tá bem? Então, a partir dessa apropriação, ele demonstra o seu domínio sobre aquela determinada região. E para justificar o seu poder, como eu já estava dizendo anteriormente, né, ele traz como um discurso, o discurso religioso. Muitas dessas sociedades, como a Mesopotâmia, como no Egito, o rei ele tinha um discurso religioso que dizia que ele ou era o próprio Deus, o próprio ser divino na terra, como os faraós no Egito, ou eles eram representantes desses deuses, né, na terra, como na Mesopotâmia. Tá? Então, o discurso religioso é que dava o argumento do rei poder ser rei naquela região, dele poder ter o domínio sobre aquela região. Tá? Então, existia toda uma estrutura, existia todo um discurso em volta para que ele pudesse, né, obter esse poder sobre aquele povo, tá bem? O rei ele tem autoridade sobre a população, né? E essa autoridade sobre a população é o que a gente vai chamar de Estado. Quando o rei ele concentra a autoridade, né, administrativa, política, comercial, certo? Então essa concentração de poder no rei, quando a sociedade ela passa a ser administrada por esse representante, né? Então a gente vai falar aí de um Estado. Não, a sociedade ela vai passar a ser mais complexa, né? Não vai ser mais aquele aspecto que a gente tinha no aldeamento, que as decisões eram tomadas de forma coletiva. Agora a gente vai ter as decisões tomadas, né, nas mãos centralizadas do rei
e das pessoas que estão em seu entorno, que fazem parte da realeza, que fazem parte do seu governo. Dentro dessa estrutura de poder do Estado antigo, né, a gente vai ter aspectos, certo? E como é que é isso? Dentro deles, a gente vai ter especificidades, funções. As pessoas elas vão desenvolver funções para que esse rei ele possa, né, sempre estar justificando a sua autoridade e possa estar sempre demonstrando a sua autoridade para a população. Então, a gente vai ter lá os sacerdotes, que eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos, né? Na maioria das vezes, essas sociedades antigas elas eram politeístas. Professor, o que significa sociedades politeístas? Isso quer dizer que eles acreditavam em mais de uma divindade. E essas divindades estavam relacionadas aos aspectos da natureza e aos aspectos humanos. É tanto que a gente tinha as divindades para a água, a divindade para a guerra, a divindade do lar, né, a divindade do fogo. Então, os aspectos da natureza e os aspectos humanos, né, eram regidos por essas divindades. Assim como essas divindades, elas fundamentavam o poder do rei nessas sociedades antigas. Então, a maior parte delas eram politeístas, certo? Então, os sacerdotes, eles eram incumbidos, né, pela administração desses rituais religiosos, né, das oferendas, os sacrifícios para os deuses, né, de cada momento que a sociedade estava passando, inclusive o momento de luto, né? Na Mesopotâmia, por exemplo, eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia para o mundo subterrâneo, que era um mundo escuro, um mundo empoeirado, né? E as pessoas que perdiam seu ente querido tinham vestimentas próprias, como hoje em dia. Quando o nosso ente querido nosso falece, né, nós não utilizamos o preto, né, para demonstrar que estamos em luto. Na Mesopotâmia também existia uma vestimenta, né, que era uma vestimenta característica desse momento, certo? E quando eles tinham a compreensão de que esses espíritos chegavam ao mundo dos mortos, eles faziam oferendas de bebidas e comidas, certo? Então, os sacerdotes, eles eram responsáveis por toda essa administração dos rituais religiosos. E era extremamente importante para aquele governo, porque o governo tinha aquele discurso religioso que fundamentava o poder do rei, que dizia que o rei ele tinha um poder sobre aquela sociedade. É o que a gente chama de governo teocrático, baseado num discurso religioso, né? A religião ela era utilizada para justificar o poder daquele rei dentro daquelas sociedades. Além dos sacerdotes, nós tínhamos os soldados, né? Os soldados eles impunham as leis e protegiam os domínios da realeza, né? Os soldados ali para aquele rei, para que ele servia, né? Os reis eles diziam quais eram as leis, quais eram as regras que deviam ser desenvolvidas na sociedade, e os soldados eles faziam que essas leis elas fossem cumpridas, né? A manutenção dessas leis. Existia um exército que protegia os interesses daquela realeza e o domínio daquela realeza, certo? Então, além disso, foram organizados, né, os impostos, né? Nós tinha lá naquela sociedade os cobradores de impostos, que era mais um funcionário específico daquele Estado, né? Como a gente falou anteriormente, quando o Estado no mundo antigo nasce, vai existir funções específicas, né, que vão ser desenvolvidas por determinados grupos sociais. Então, a gente tem aí os cobradores de impostos. E que impostos eram esses? Eram os tributos que eram pagos pelas pessoas que viviam dentro daquela cidade-estado ou império de um determinado rei, né? Os tributos que, quando eles aquilo que eu estava falando, quando eles produziam na agricultura, os excedentes eram entregues ao rei, a maior parte da sua produção era entregue à realeza. Então, isso aí eram tributos também, certo? Então, existe aí essa função dos cobradores de impostos. Além disso, os fiscais das obras do reino, né, o reino tinha as suas obras, tá? As obras que eles desenvolviam, como as pirâmides no Egito, como os zigurates na Mesopotâmia, né? Como os diques, as represas que eram construídas, todas essas obras aí também, né? Existiam fiscais para ver se a população estava desenvolvendo essas obras. E eles tinham, nesse momento, gente, o que a gente chama de trabalho compulsório. Existia um período que toda a população daquele reino ali deveria doar o seu tempo de serviço para construções dessa realeza. E no sentido de quê?
Primeiro, eles deveriam doar esse tempo porque, além de ser um tributo para a sociedade, né, para o reino, isso também era um tributo aos deuses. Né? O tempo todo a gente vai ter essa relação aí do poder com o discurso religioso. Então, eles tinham esse período do trabalho compulsório, em que eles doavam o seu tempo para poder construir essas obras que tinham no reino em tributo aos deuses. Tá? E pensando nisso, existia uma hierarquia social muito forte, né, dentro dessa sociedade. E quase não existia mobilidade, ou seja, a gente quase não via um camponês deixando de ser camponês para poder virar um outro tipo de... para poder entrar em outro grupo social, como um soldado ou um sacerdote. A hierarquia era muito forte, era como uma pirâmide, né? Como eu estava falando para vocês anteriormente. Nós tínhamos aqui no topo da pirâmide a realeza e sua família, né? Junto desse topo aqui a gente vai ter os sacerdotes, vamos ter os soldados, vamos ter alguns funcionários específicos do Estado, que ajudam a manter a ordem do Estado. Aí depois a gente vai ter alguns trabalhadores como médicos, né, médicos com pessoas que estavam voltadas para a medicina. Aí abaixo a gente vai ter aí os camponeses, os servos, os escravos. Geralmente esses escravos, eles eram feitos a partir de guerra, né? Ou então porque eles deviam determinado tributo, determinado imposto, então eles eram escravizados, eles eram servos, ou, né, também poderia ser porque tinha cometido determinado crime. Não era uma escravidão como a gente conheceu aqui no Brasil, que estava relacionado à cor, né? Era uma escravidão que tinha um aspecto diferente. Poderia ser escravo de guerra, poderia ser porque cometeu um crime ou porque não pagou tributos ao governo. E esses escravos, eles poderiam se casar, eles poderiam constituir família nesse período aí, né, dentro dessas sociedades, mas que possuíam uma hierarquia muito, que não tinha mobilidade, uma hierarquia muito forte. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, com o processo de centralização política, né, as decisões, como eu já falei para vocês anteriormente, elas deixam de ser tomadas de forma coletiva, como acontecia nos aldeamentos, certo? O Estado, ele começa a assumir essa função, né? Quando a gente fala do Estado, a gente está falando ali dos reis. Eles começam a assumir essa função de governar a cidade, né? Ele começa a estabelecer as regras, as leis, como deveria ser o convívio social, né? De que forma que iria acontecer ali as relações econômicas, as relações sociais, as relações de poder, as relações de trabalho, tudo isso aí passava pelo Estado, né? Na representação do rei, né? Que representava aí esse Estado. Então, as cidades elas se tornaram centros políticos de poder, certo? O local onde o governante ele coordenava todo o trabalho, ele coordenava todo o funcionamento da comunidade. Então, as cidades elas se transformam nisso. E é importante dizer que, como a gente está falando aqui de memória, essas cidades elas se transformam nesse local onde o rei, né, onde o Estado ele vai controlar toda a comunidade, e ela também se transforma em um local de memória. Né? A memória são aquilo que fica para a posteridade. E essas memórias elas são materializadas através dos grandes monumentos, como os zigurates, como as pirâmides, como os portais que eram construídos, né? As pontes. Então, tudo isso aí, elas acabam adentrando a memória de um povo. Tá? Então, quando essa cidade ela fica complexa, e ela começa a desenvolver essas relações sociais e de ter essas construções, então ela começa a construir uma memória material e também uma memória imaterial, a partir das suas tradições, né? A partir da sua cultura. A cultura era passada de geração a geração através da oralidade, né? Através da escuta e até mesmo da escrita, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Né? Quando essa sociedade aí ela vai ficando mais complexa, ela vai tendo a necessidade de realizar registros. Não era mais aquele aldeamento que tinha um número reduzido de pessoas. A gente tinha agora aqui uma grande quantidade de pessoas, tinham trabalhos mais complexos. Então, começa a se ter essa necessidade de registrar. Então, 4.000 antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, os historiadores eles percebem que o ser humano ele começa a desenvolver uma escrita que vai chamar de cuneiforme, né? E essa escrita era desenvolvida a partir dos escribas. E os escribas eles passavam
anos para poder, estudando para poder desenvolver a escrita, né? Além da escrita cuneiforme, a gente vai ter as escritas pictográficas no Egito Antigo. Então, tudo isso aí, essas escritas, elas estavam relacionadas, a princípio, a partir de informações de contagem, informações das relações comerciais, informações de documentos do governo e, posteriormente, elas passaram também a desenvolver, a estarem relacionadas com poemas, com as tradições culturais daquelas sociedades, né? Mas ela começa, essa necessidade de registrar, começa a partir de uma função, né, relacionada ao comércio, relacionada a registrar o poderio desses governos, desses reis, desses estados, né, dessas cidades-estados. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego antigo e significa terra entre rios. De fato, é uma região que fica entre o rio Tigre e Eufrates, certo? Hoje é aquela região que a gente conhece por Turquia, Irã, Iraque, tá? E aí, como vocês estão vendo no mapa, ó, a Mesopotâmia é essa regiãozinha aí que fica entre o rio Tigres e Eufrates. Por isso que significa terra entre rios, Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, nesta região aí, se desenvolveram várias cidades-estados. Professor, por que chama cidades-estados? Porque elas eram cidades, apesar das semelhanças que elas possuíam, semelhanças culturais, não quer dizer que elas eram iguais, tá? Tinham cidades-estados que tinham línguas diferentes, que tinham modos de vida religiosas diferentes, que tinham aspectos sociais diferentes, aspectos culturais diferentes, mas elas se relacionavam, né? Elas se relacionavam economicamente, politicamente, e elas se sucediam no poder da região, o domínio sobre a região. A cada tempo existia uma cidade-estado que dominava essa região. E eram cidades-estados por quê? Porque elas tinham autonomia. Não existia uma em específico, né, que durante todo o tempo dominou aquela região, né? Não eram cidades-estados porque, apesar de ela ter essas semelhanças, mas elas tinham autonomia política, certo? Agora sim, a cada tempo, uma outra se sobressaía nessa região aí da Mesopotâmia. Então, vamos estudar um pouquinho agora sobre os sumérios e acádios, que eram povos que se estabeleceram aí na região da Mesopotâmia. Os sumérios, eles foram os primeiros que se estabeleceram nesta região, 5.000 anos antes de Cristo. Acredita que eles construíram os primeiros canais de irrigação, a roda e o arado. Isso aí foi extremamente importante, né, para o desenvolvimento da agricultura. Quando eles chegam aí, eles desenvolvem, né, quando eles desenvolvem essas tecnologias, e aí, como eu disse para vocês em uma aula passada, tecnologia é tudo aquilo que possui uma serventia, né? Não é só simplesmente o nosso computador, o celular, isso aí são tecnologias da informação e da comunicação. Tudo aquilo que o homem ele desenvolveu a partir de uma necessidade é uma tecnologia. A cadeira, o lápis, tudo isso aí é uma tecnologia, tá? Então, eles desenvolvem aqui, ó, os canais de irrigação, a roda, o arado. Isso aí foi fundamental para o processo de agricultura, né? Para o melhoramento do processo de agricultura. Além disso aí, tá? No fim do 4º milênio lá, eles fundaram cidades no sul da Mesopotâmia, Eridur, Ur, Uruk e Nippur. Então, eles foram responsáveis, né, por fundarem essas cidades, estados aí no sul da Mesopotâmia. Prosseguindo, vamos lá. Então, cerca de 2.200 a.C., os sumérios eles foram conquistados pelos acadianos. Os acadianos eles ocupavam a região central da Mesopotâmia. E os acadianos eles tinham um exército muito eficiente, né? Eles constituíam um exército muito eficiente. E eles foram considerados a desenvolverem um dos primeiros impérios da história, né, com poder centralizado na cidade de Acádia. Então, por eles terem esse exército eficiente, eles conseguem dominar a região que antes era dominada pelos sumérios, e eles conseguem fundar um império. Para além de uma cidade-estado, eles conseguem fundar um império. Professor, qual é a diferença de um reino e de um império? O reino é quando o rei ele tem um domínio sobre uma determinada região, e o império é quando o rei ele tem um domínio sobre uma determinada região, mas ele consegue expandir os seus domínios para outras regiões. Então, o que isso significa dizer? Que o império ele é uma região maior, né? Ele domina regiões com línguas diferentes, com culturas diferentes, com aspectos sociais
diferentes. Então, os acádios, eles conseguiram desenvolver um dos primeiros impérios da história, né, ocidental, perdão, da história oriental. Então, prosseguindo. Os conflitos internos, né, que tiveram ali nessa região enfraqueceram o Império Acadiano, tá? E eles não resistiram, começaram a ter conflitos internos entre os acadianos, sendo que eles não resistiram às invasões dos elamitas, certo? Que eram povos vindos do Planalto iraniano, né, lá no leste da Mesopotâmia. E aí, esses elamitas, eles passaram a dominar a região por mais de um século, por mais de 100 anos. Eles passaram a dominar a região. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os amoritas, assírios e caldeus. Então, cerca de 1900 a.C., a região ela passa a ser dominada pelos amoritas, vindos da Arábia, tá? Lá eles fundaram a cidade de Babilônia. E aí, na cidade de Babilônia, eles expandiram, né, e estabeleceram o primeiro império babilônico, tá? Então, nesse momento aí, nesse primeiro império babilônico, a principal fonte que a gente tem de informação é uma estela. Professor, o que é uma estela? Era uma grande coluna de pedra. E nessa grande coluna de pedra tinha as inscrições do período do reinado de Hammurabi. Hammurabi, ele foi um rei aí, né, da Babilônia, um rei muito conhecido, porque a partir dele, ele mandou compilar, ele mandou escrever, né, o código que a gente conhece, o Código de Hammurabi, que é considerado um dos primeiros códigos que a humanidade ela transcreve, ela escreve, né, para poder falar sobre as leis que regem um determinado local, tá? Então, Hammurabi, né, ele pede para compilar essas leis durante o seu domínio, tá? Então, após a morte de Hammurabi, começa a ter revoltas que dividem esse império. Aí começa essas revoltas, elas facilitam as invasões externas, né? E aí os amoritas, eles perdem o domínio, né, para os assírios. Os assírios, eles fundaram várias cidades, entre elas Assur, Nínive e Nirude, tá? O Império Assírio, ele alcançou a sua máxima extensão, né, abrangendo desde o Egito até a Pérsia, tá? No século VII, sob o reinado de Assurbanipal. Então, ele consegue ter toda essa extensão aí durante o século VII, né, durante o reinado de Assurbanipal. Sendo que, por volta de 610 a.C., os assírios eles são conquistados. Percebam que o tempo todo tem a conquista de um povo sobre o outro. Então, durante o tempo inteiro, existem cidades que sobressaem e conseguem dominar a região. Então, eles foram conquistados pelos caldeus, tá? Provenientes da região central da Mesopotâmia. Aí já começa um outro processo ali naquele ambiente. Aí os caldeus eles vão fundar o segundo império babilônico. E nesse período aí, a Babilônia, ela se tornou uma das cidades mais belas e mais ricas daquela região, né? Teve várias construções de templos, torres, muralhas, portais, palácios, sendo que em 539 a.C., os caldeus foram conquistados pelos persas. Então, mais uma vez, né, o domínio da região é passado para um outro povo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de um muro, né, construído no reinado de Nabucodonosor II, certo? E que mostra esse aspecto de memória que eu estava falando para vocês, né? Essas grandes construções que adentravam a memória dessas sociedades. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Eu espero vocês na próxima aula, todo mundo continue se cuidando, usando álcool em gel, usando máscara. E logo, logo a gente se encontra. Até mais, pessoal!